de novo, meus amores. Então, aqui é a segunda parte da nossa revisão. Já é a matéria do livro 4, tá? E é uma matéria um pouco mais extensa porque tem muitas figuras de linguagem que a gente viu, na verdade. Inclusive, tem tantas que eu nem cheguei a falar de todas para vocês. Nesse slide aqui que eu já enviei para vocês da outra vez, eu vou enviar de novo, tem mais figuras de linguagem do que no livro. Professora, você vai cobrar na prova muitas figuras de linguagem? Eu vou cobrar as principais, tá? Que sempre aparecem em todos os tipos de texto. Vocês vão ver que são aquelas que eu falo mais durante a aula, né? E não é porque você acha mais legal. Não, é porque realmente elas são cobradas de uma maneira maior, tá? Em número maior, tá bom, gente? Então, vamos lá. Comecei aqui dizendo o que é figura de linguagem. O que é figura de linguagem? É aquela construção que a gente faz para poder expressar o nosso texto. Às vezes eu não consigo, com palavras denotativas, que são palavras literais, expressar o que eu quero. Então, eu preciso, às vezes, de recorrer a imagens, a construções diferentes, para fazer vocês entenderem o que eu preciso que vocês entendam. Muitas vezes também, em igrejas, é muito comum usar metáforas, por exemplo. Alguns livros de histórias infantis usam muita metáfora. Ai, professor, mas só livro de criancinha? Não, tem muitos poemas, músicas, como a gente viu nas nossas aulas, né? A maioria das músicas, a maioria, se não todas, tem figuras de linguagem, porque como a música é sonora, né? A gente não vê a música, a gente escuta, ela precisa de dar conta de passar o que o compositor quis dizer, tá? Então, textos poéticos, o que é texto poético? É um poema? Não só isso. Texto poético é todo aquele que tem uma linguagem figurada, tá? Que faz recurso o quê? Das figuras de linguagem, tá? Esses textos podem ser poemas ou textos em narrativa mesmo, tá? Em prosa, que a gente chama, né? Em parágrafos. Narrativa é um dos tipos de texto. Vamos lá. Aqui também eu só contextualizo mais, porque no início, quando a gente teve essa aula, eu achei que vocês não tinham entendido muito bem a diferença entre linguagem denotativa e conotativa, mas tudo isso que eu estou falando está escrito aqui, tá? Vamos ver as classificações. Comparação e metáfora. Eu coloquei até junto porque é muito comum vocês confundirem. Por quê? As duas têm uma comparação. Só que a comparação, eu tenho uma comparação explícita e a metáfora tem uma comparação implícita. O que é isso? Nas duas, eu tenho representações, eu tenho figuras representando o que eu quero dizer. Porém, na comparação, eu tenho um elemento comparativo, ó, como, tal qual, igual a, feito alguma coisa, né? Como alguma coisa. Então, aqui eu tenho, ó, pensamento é como um diamante bruto. Eu estou pegando a imagem do diamante bruto, aquele diamante que não foi lapidado ainda, que não foi trabalhado, e colocando e dizendo que ele é como um pensamento. Né? Porque o pensamento, às vezes, ele é tão complexo, tão cheio de coisa ainda, que a gente não conseguiu identificar, que eu comparei a um diamante bruto. Porque o diamante bruto, se a gente verificar uma imagem, por exemplo, ele é bem diferente do diamante lapidado, aquele que vende na loja, né? Que a gente vai lá comprar. A gente não, porque eu não posso, né, queridos? Porém, vende lá na loja, né? Junto com cordões, brincos, anéis, enfim. Tá? A diferença, o que o autor quis dizer é isso, tudo bem? A metáfora, a razão é a luz na escuridão. Repara que aqui eu não tenho elemento comparativo. Não tenho como, não tenho tal qual, não tenho feito, não tenho igual a. Então, eu não tenho uma comparação, eu tenho uma metáfora. Tudo bem? Aqui eu coloquei mais um exemplo de um poema para a gente poder verificar, né? Pense nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas. Pense nas mulheres, rotas alteradas. Olha aqui, rotas alteradas. Eu falei que as mulheres são rotas alteradas. Né? O que o poeta quis com isso ao escrever todo esse poema? Né? Ó, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa. Aqui, esse poema tem a ver com aquela questão das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que aconteceram há muitos anos, né? Lá no Japão. E aí ele fala sobre ele usa a figura de Hiroshima para poder renascer, né? E aí tem tudo a ver com o poema, mas a gente pode discutir isso depois. A minha ideia aqui é falar rapidinho sobre as figuras de linguagem para não ficar um vídeo muito longo. Metonímia. Metonímia é a que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes confundem também com a metáfora. Presta atenção. Ela sempre vai ter a ver com uma relação de substituição. Presta atenção.
Ó, o autor pela obra. Você não vai acreditar. Comprei um Caravaggio. Caravaggio foi um pintor italiano, né, do século XV, XVI, eu acho. E é claro que você não comprou o Caravaggio, até porque ele já morreu, né, querido? Porém, você quis dizer o quê? Que você comprou um Caravaggio. É a mesma coisa que eu falar assim, comprei um Versace, comprei um Dolce & Gabbana. O que é isso? Comprei uma peça deles, um perfume, uma blusa, uma jaqueta, um sapato dessa marca, tá? Eu estou pegando o representante do que eu quero dizer e usando para poder colocar no lugar de quadro, por exemplo, tá? Ó, por exemplo, tomei uma Coca-Cola, tomei um Guaraná. Aquilo ali é refrigerante. Então, você pega a marca e substitui pelo nome da coisa, tá? Aqui, ó, do possuidor pelo possuído. Não. Amanhã vou ao médico e não se fala mais nisso. Eu vou e pronto, eu vou e ponto. Só que a gente não consegue ir no médico. Na verdade, a gente vai aonde? Ao consultório do médico, né? Mas é muito comum a gente falar, vou ao médico. Não tá errado não, tá, gente? Só que isso tem um nome, uma figura de linguagem, tá bom? Do lugar pelo produto. Ela só fumava Havana e nada mais. A Havana é a capital de Cuba, né? E lá é muito famoso por produzir, desculpa, quase trava-língua, produzir charutos. E os charutos cubanos são muito famosos mundo afora aí. E aí, a Havana, na verdade, está substituindo aqui charuto, tá? Que é o quê? Um produto que representa aquele lugar, tá bom? A mesma coisa, por exemplo, você falar de chocolate e falar da Suíça, porque Suíça, né, é onde se faz os melhores chocolates. Então, se eu falar, comi nem sei o nome de chocolate suíço, gente. Aquele da vaquinha, como é que é? Milka. Comi um Milka delicioso. Realmente delicioso, o olho da cara, né? Porém, eu estou substituindo o quê? O nome de chocolate, né? Eu estou usando o Milka, que é o nome de chocolate, para falar que eu comi um chocolate, tá bom? E é um chocolate que representa um lugar, tá bom? Eu só queria dar outro exemplo aqui em vez de charuto. Efeito pela causa. Aqueles líderes insuflaram a guerra no coração dos jovens. A gente não tem como insuflar a guerra, né? É um texto totalmente poético. Insuflar é gerar, motivar, colocar lá dentro dos jovens. Eu não tenho como colocar a guerra dentro, por exemplo, de vocês. Mas eu posso colocar o sentimento que a guerra gera. Né? Disputa, brigas. Briga não, né? Que briga é substantivo. Não é sentimento, quer dizer. Ódio, né? Raiva, rancor. Isso eu posso colocar. Entendeu? É isso que ele quis dizer. Do continente pelo conteúdo. Todos os dias bebo uma xícara de chá de boldo. Sinto muito por você, por passar por esse desgosto todos os dias. Porém, você não bebe uma xícara. Igual aqui, ó. Eu bebo minha garrafinha de água todos os dias. Eu não pego a garrafa e como a garrafa. Não, eu bebo o que está dentro da garrafa. Tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Instrumento pelo agente. Amanda é um bisturi excepcional. O que eu estou querendo dizer aqui? Ela, com certeza pelo meu contexto, eu iria informar vocês que ela é médica. E aí o que eu estou querendo dizer? Que ela faz o trabalho dela com maestria. Ou seja, ela é uma cirurgiã excepcional. O que eu estou querendo dizer? Que ela é uma cirurgiã que tem o quê? A mão firme, a mão precisa. Que ela faz o trabalho dela de forma excepcional, de forma exemplar, de forma precisa, tá? Da coisa pela sua representação. Ninguém fala mal da minha terra sem antes me pedir permissão. É óbvio que eu não estou falando da terra do chão. Estou falando o quê? Do minha terra natal, né? Do meu país, do meu estado, do lugar em que eu nasci. Do inventor pelo invento. O Linux é um sistema operacional gratuito. Linux, né, para quem não sabe, é um outro sistema operacional, tipo, a gente não tem o iOS, o Android, o Linux é outro. E aí, é claro que eu não posso falar, na verdade, eu estou querendo falar de quem? De quem inventou. Eu estou falando da pessoa, porque o Linux, ele não existe aí por existir. Alguém inventou, né? Ou seja, ele é uma invenção de um cara aí, que eu coloquei o nome aqui, que eu não sei falar, acho que é Linus Torvalds, creio eu. E essa palavra vem o quê? Da união do nome dele, Linus,
com o Unix, né, que é o sistema lá que ele quis inventar. Tudo bem? E aqui, do concreto pelo abstrato. Na minha vida, encontrei muita gente sem coração. Se eu falo literalmente, você vai fazer assim, hã? Como assim? Você encontrou gente morta, então? Porque sem coração a pessoa está morta, né? Só que o que eu estou querendo dizer aqui? Gente sem sentimento, né? Gente que não liga para os sentimentos dos outros, que faz coisa ruim, não se preocupa, né? Gente sem coração. É óbvio que a pessoa tem um coração. Ela não tem o quê? Sentimentos, tá bom? A metonímia tem bastante coisa, mas assim, vocês vão ver que ela sempre está trabalhando a representação de uma coisa pela outra, né? Do que vem do denotativo para o conotativo. Aqui, ó, da parte pelo todo. Este foi um livro escrito a 4 mãos. Ah, beleza, peguei 4 mãos e escrevi? Não, quis dizer o quê? Cada pessoa tem 2 mãos, então quer dizer que eu escrevi com outra pessoa, eu e mais uma pessoa, tudo bem? Da realidade pela espécie, os irracionais também têm seus direitos, porque nós, como os seres racionais, nos diferenciamos dos animais por isso, porque somos racionais e eles não. Então, quando eu me refiro aos irracionais, eu me refiro aos que não são seres humanos, não é verdade? Do singular pelo plural, o artista é livre para expressar pensamentos e emoções. Só que não é um artista só. Eu estou generalizando a classe. É igual falar assim, o aluno tem os seus direitos e deveres na escola. Só que não é um aluno só, são todos os alunos, é o corpo de aluno. Tudo bem? Da matéria pelo objeto. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aqui é ferro que eu não estou pegando uma barra de ferro para bater em alguém, não é isso. É porque antigamente, na época medieval, em que existia muita briga, muita disputa, né, de princesas e cavaleiros, o que acontece? Eles lutavam com espada, com escudo, né? Iam lá montados no seu cavalo. E aqui eu estou querendo me referir à espada, e o ferro era o material utilizado para fazer a espada, tá? Do indivíduo pela classe, era mais um Camões incompreendido. Camões, Luís de Camões, foi um poeta português. E aí eu me refiro a você, por exemplo, como um Camões. Ah, foi mais um Camões aí. Mais um Camões incompreendido. Ou seja, mais um poeta incompreendido. Mais uma pessoa que não teve a sua arte compreendida pelos outros. Catacrese, adoro cata. Catacrese, lembra? Você vai catar o nome da coisa e vai colocar na palavra. Olha aqui. Emprego inadequado de um termo devido à perda de seu sentido original. Ou seja, pé da mesa, braço do sofá, o pé da orelha. Vou te falar um segredo do pé da orelha. Quer dizer que eu tenho um pé aqui? Claro que não. Você catou o significado do pé, colocou aqui, que vai dizer, ó, vou te contar um segredo aqui, ó, quietinho, só para você. Fica no sapatinho, tá bom? Aqui eu coloquei 2 exemplos que a gente não vê muito, que é a quarentena e embarcar. Que a palavra quarentena aqui, na verdade, tem o sentido dela a um período de 40 dias. Sendo que, na verdade, tem um tempo já que esse quarentena não se refere só a 40 dias. É porque antigamente, quando as pessoas ficavam doentes, com alguma coisa que não se sabia o que era, deixava a pessoa isolada realmente por 40 dias. Porque era o tempo lá que os médicos diziam que ela tinha para se recuperar. Porém, quarentena hoje não mais é um período de 40 dias, é um período em que a gente precisa de ficar em repouso, em observação, na verdade, para ver o que vai acontecer por conta de algum problema. No caso, né, na atualidade, sei lá, estou com febre, tossindo, o que eu vou fazer? Vou ficar de quarentena? Bom, vou ficar observando o que vai acontecer, tá? Então, na verdade, quarentena deixou de ser um período só de 40 dias para um período de isolamento. Tudo bem? E sinestesia, que foi aquela música que eu falei para vocês lá no nosso desafio do Instagram, em que muitas pessoas vieram falar comigo, poxa, professora, mas você não falou isso. Vamos lá, a sinestesia é a mistura de sentidos. E qual foi o sentido que eu utilizei lá na música? Eu falei assim, o seu cheiro é tão gostoso, né? Cheiro gostoso. Gente, cheiro, eu não posso falar que cheiro é gostoso. Quer dizer, eu posso falar. Só que se a gente pensar logicamente, denotativamente, a gente vai ver que é meio incompreensível. Como é que o cheiro... Você come o cheiro para saber se ele é gostoso? Você não come. Ou seja, eu misturei o olfato com o paladar, né? Eu misturei esses sentidos. E aí, quando isso acontece,
a gente diz que é sinestesia, tá bom? Aqui eu coloquei outro exemplo, ó, no doce caminho que percorri. Caminho não é doce, né? Ninguém sai provando o caminho por aí, não é verdade? Ninguém vai lamber o chão, por favor. Eu estou dizendo aqui que foi um caminho bom, um caminho suave, um caminho tranquilo, um caminho agradável. Por isso eu falo doce. Tá bom, gente? Antonomásia ou perífrase é a substituição de um termo por outro que o caracterize. Aqui é comum confundir um pouco com a metonímia, tá? Ó, o rei das selvas ainda não é uma espécie em extinção. Quem é o rei das selvas? O leão. A Cidade Maravilhosa está nublada hoje. Quem é a Cidade Maravilhosa? Rio de Janeiro, tá? Aqui o Boca do Inferno é o apelido que Gregório de Matos recebeu na época que ele escrevia seus poemas. Tá? Então, normalmente, quando eu tenho um termo que caracteriza, por exemplo, a Princesinha do Mar. Não sei se vocês sabem, mas é como é conhecida a Copacabana. Então, quando eu tenho um termo que caracteriza um outro, que é claro que já existe, mas ele é conhecido mais por esse termo, a gente diz que é perífrase, tá? Elipse é quando eu tenho uma omissão, por exemplo, ó, de uma expressão, olha aqui. Vou te ligar, qual o seu número? Aqui, qual o seu número? Eu não tenho o meu quê? Você quer saber o quê? Meu CPF? Meu RG? Não, qual é o seu número de telefone? Então, aqui eu omiti a locução de telefone, mas ela não é também totalmente necessária. Quando eu falo assim, eu vou te ligar, me dá aí teu número, passa teu zap. O que eu estou querendo aí? O seu número, na verdade, né? E é totalmente entendível, né? É compreensível. Não é falta de comunicação, não é um erro, tá bom, gente? O zeugma é uma elipse, só que eu tenho aí um termo que já foi mencionado, né? Olha só. Preferir os caminhos difíceis aos fáceis. Preferir os caminhos difíceis aos fáceis. Ou seja, eu preferi os caminhos difíceis aos caminhos fáceis. Né? Paciência se você prefere o difícil. Só que eu omiti a palavra caminhos para não ficar repetitivo. Tá bom? Isso é uma espécie de elipse, tá? Mas eu chamo de zeugma porque a palavra já foi dita anteriormente. Anáfora é repetição de uma ou mais palavras aí no início de verso ou no início de cada frase. A gente viu isso no nosso texto lá sobre as estrelas, né, dos irmãos que estavam navegando. Toda palavra ou expressão que estiver no início de cada frase ou verso vai se chamar anáfora, tá? Pleonasmo é o erro desnecessário, tá? Aqui sim já é um vício, tá? De linguagem, já comete um erro, que a gente pode ver aí um errinho, tá? Só que às vezes eu quero dar ênfase mesmo. Quando a mãe fala assim, ó, entra pra dentro agora, garoto! Pra dentro! Né? O que ela tá falando aqui? É pra entrar agora, querido, senão o negócio vai ficar feio pro teu lado, tá? Então, mas assim, quando eu falo entra, já é pra dentro. Assim como eu falo quando, vou sair. Você sabe que você vai sair pra fora, porque ninguém sai pra dentro, tá? Subir pra cima, descer pra baixo, isso tudo é pleonasmo. Anacoluto é a falta, quando a gente olha a oração, às vezes a gente não tem uma sequência de ideias estabelecidas. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho assim, aquela atriz, não sei de quem você está falando. Na verdade, eu poderia falar, eu não sei de quem você está falando. Mas, geralmente, numa conversa, a gente fica assim, aquela atriz, e eu não sei de quem você está falando, não. Ele, o aluno mais incrível da sala. Tipo isso, né? O anacoluto a gente observa muito mais num diálogo, tá? No texto escrito é bem mais difícil, mas pode acontecer. Ou seja, é um elemento que está fora ali da minha frase, tá? Por isso que a gente fala que a marca dele é maior na oralidade. Silepse, eu vou pular a silepse, porque eu não falei dela para vocês, eu não vou cobrar nessa prova agora. Vou falar dela para vocês, só que eu não vou falar agora, tá? Porque ela tem alguns casos e eu preciso de mais tempo para falar. Eu precisava de uma aula só para falar dela, tá? De uma aula só dela. Pode ser? Então eu vou deixar, tá aqui anotadinho. Uma outra vez a gente vai falar sobre ela, tá? E não vou cobrar na prova, não fiquem preocupados. Hipérbato. Também não vou cobrar na prova, mas eu vou explicar o que é, porque pode ser que tenha dúvida. Pode ser que vocês leiam o slide e não entendam. O hipérbato, o que é? Lembra que eu sempre falei que no português a gente tem a ordem
A ordem do português, que é assim, sujeito, verbo e complemento. Só que aí lembra que eu já falei também que essa ordem, ela pode não ser uma ordem. Sujeito, verbo e complemento são os elementos que tem que ter na nossa oração. Só que eu posso começar a frase com verbo, terminar com sujeito, a ordem não é fixa. Mas existe o quê? A ordem direta, que aí sim é sujeito, verbo e complemento. Se a ordem não é direta, se ela está inversa, a gente vai chamar de hipérbato, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, as manifestações culturais brasileiras são muito valorizadas no exterior. Aqui eu tenho uma ordem direta, que eu tenho o sujeito e o verbo. E o predicativo, na verdade, né? Não tem um complemento, não é objeto direto nem indireto. Mas olha só se eu colocar assim, ó, aqui embaixo. Muito valorizadas são as manifestações culturais brasileiras no exterior. Eu disse a mesma coisa, só que eu inverti a ordem e não alterou o sentido, tá bom? O sentido não ficou prejudicado por causa disso. Polissíndeto, lembra? Poli, muitos. Síndeto, conjunção. Poli, muitos. Síndeto, conjunção. Então, o que é polissíndeto? A repetição de uma conjunção. E o cachorro latia, e corria, e babava em tudo que via pela frente. Então, o que eu estou dando ênfase aqui? As ações. É isso, é aquilo outro. Tá? Normalmente, a gente colocaria o quê? Só essa última vírgula aqui. Né? Mas como eu estou querendo dar ênfase às ações que o cachorro fazia, latia, corria, babava, aí eu repito a conjunção para ficar marcada essa ação. Tá? Hipérbole é o exagero na informação. Chorei rios de lágrima. Ninguém chora rio de lágrima. Falei 1 milhão de vezes com você para não sair de casa. Você não falou 1 milhão de vezes contadinho. Você falou muitas vezes, né? Como eu falei ali, como está o exemplo ali, ó. Comi um boi inteiro. Ninguém, amor, come um boi inteiro. Você está querendo dizer o quê? Que você comeu muito, né? É um exagero. Eufemismo é a suavização de algumas informações. É para tornar alguma expressão mais agradável. Né? Qual que tem aqui? Segundo o juiz, a deputada faltou a verdade em seu depoimento. Faltar a verdade é o mesmo que o quê, gente? Mentir. Só que para não ficar rude, não ficar agressivo, eu falo que ela faltou com a verdade. Mas ela mentiu. Ironia é quando eu falo exatamente o contrário do que eu quero dizer. Lembrando, como eu já falei, ela só vai ser eficaz se o meu interlocutor entender que eu estou sendo irônica. Entender que eu realmente estou falando o contrário do que eu queria. Tá? Por exemplo, ó, a pontualidade daquele médico é britânica. Só esperei 2 horas para ser atendido. Né? Os britânicos, os ingleses, são conhecidos por serem muito pontuais. Né? Marcou 4 horas, é 4 horas. Não é 4 horas. Igual a gente vai numa festa. Começa que hora? Às 8. Mas você chega que horas? Às 9. A gente tem esse negócio, a gente tem esse ranço. A gente não obedece. Eu não tenho isso, não. Eu sou pontual. Às vezes eu detesto esperar. Porém, espero por conta dos outros, né? Mas aqui o que eu estou querendo dizer? Que ele não foi nada pontual. Eu esperei 2 horas para ser atendida. Isso é um absurdo. Né? Então eu estou sendo irônica. Ele não é pontual coisa nenhuma. Tá bom? E aqui eu consigo entender. Eu falo que ele, ó, que a pontualidade dele é britânica. Esperei só 2 horas. Ou seja, na verdade não é nada britânica, né? E, eu estou falando aqui que a ironia depende do contexto, é verdade. Eu posso falar uma coisa e você acabar não entendendo porque você não viveu o mesmo contexto que eu, né? Prosopopeia ou personificação é quando eu atribuo ações humanas a seres que não são humanos. Por exemplo, o lobo conversou com a Chapeuzinho e decidiram fazer as pazes. O lobo não vai conversar com a Chapeuzinho porque ele não fala. Só que eu atribuí a característica de falar, que é própria dos seres humanos, ao lobo, tá bom? Antítese. Antítese, desculpa, é quando eu tenho 2 palavras de sentidos opostos na mesma frase. E aí o que acontece? Essas 2 palavras de sentido opostos, ela vai ter uma função ali. Ela não vai estar ali para contradizer o que eu estou dizendo. Ela vai dar um sentido ao que eu quero dizer. Por exemplo, ó, o bem e o mal caminham de mãos dadas no coração humano. Bem e mal são palavras opostas, né? Céu e terra, bom e ruim, são palavras opostas. Aqui, eu estou dizendo, eu não estou contradizendo o que eu disse, eu não estou sendo contraditória, eu não estou invalidando o que eu disse, não é isso. Eu estou usando palavras opostas para dar o sentido ao que eu queria. O que eu estou querendo dizer aqui? Que tanto os conhecimentos do bem quanto os do mal, eles estão juntos.
no ser humano, né? Não é que está um ou outro de mão dada também. Eu poderia até colocar ali que é personificação, porque bem e mal não tem mão, né? Mas, enfim, o que acontece? A gente vai pegar palavrinhas opostas para estabelecer um sentido. Ou seja, o bem e o mal está dentro do ser humano. A gente é que tem que escolher o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai querer ser. Paradoxo ou oxímoro. Eu uso mais paradoxo. Não confundam com antítese, porque a antítese eu uso palavras opostas para estabelecer um sentido. No paradoxo, eu tenho esse sentido prejudicado. Porque quando eu falo assim, ó, cadê? Ninguém parecia ouvir, mas a menina gritava em silêncio. Amor, vamos lá. Quem é que grita em silêncio? Ou você grita e faz um escândalo, ou você não está gritando, né? Aqui, ó, por exemplo, eu estou falando com vocês, não estou gritando. Só que se eu gritar, vai todo mundo escutar. O que ele está querendo dizer aqui com gritar em silêncio? Às vezes ela está vivendo uma situação tão pesada, tão ruim, ou que ela não pode se expressar, que ela não pode falar, que ela tinha que ficar quieta para não acontecer coisa pior. Então ela gritava em silêncio. É claro que tem um significado, mas eu tenho um sentido prejudicado. Como assim gritar em silêncio? Tá vendo? Não é uma antítese. É uma coisa impossível de acontecer. Ninguém grita em silêncio. Assim como ninguém consegue fazer silêncio enquanto grita. Tá bom? Apóstrofe é a interrupção da frase para eu falar com alguém, para eu chamar alguém. Por exemplo, não podia acreditar, ó céus, que aquilo acontecera, né? Aí, amiga, eu fui no shopping, meu Deus do céu, estava tudo em promoção. Entendeu? Meu Deus do céu, o que é isso? É uma apóstrofe. Eu estou te falando, meu pai, me perdoa, né? Porque eu cometi o pecado de comprar. Ou seja, eu estou interpelando a Deus. Meu Deus. Comprei tudo. Não tenho como pagar. Isso é outra história. Mas entenderam? É quando eu tenho quando eu chamo alguém, normalmente essa questão de ó céus, ah meu Deus, é muito mais presente, tá? Gradação. Gradação é importante também, eu não falei com vocês. Gradação é quando eu tenho o aumento ou a diminuição gradativa de alguma coisa. O que é isso? Gradativa é o quê? Passo a passo, né? Por exemplo, aqui, ó. Ele era um porco, um jumento, dinossauro. Impossível lidar com alguém assim. Olha só, eu tô chamando a pessoa de porco, jumento e dinossauro. Só coisa bonita, né? Eu tô gradativamente falando o quê? Cara, não tem como conversar com essa pessoa, né? Ela é arcaica demais, não tem condição. Ou seja, eu começo com o porco, vou para o jumento, que é como se fosse algo mais difícil ainda, e chego em dinossauro, que é mais difícil ainda porque a gente nem viveu essa época, né? A gente nem viu o dinossauro existir na vida. Então, eu aumento a dificuldade que eu tenho de falar com essa pessoa. Um porco, um jumento, um dinossauro. Ou então, eu posso falar também o contrário. Tem alguns casos de gradação que é para diminuir. Aqui eu estou aumentando, ó, o grau de dificuldade. Também acontece no caso de diminuir, eu vou mostrar para vocês na nossa aula online, tá? A aliteração é a repetição de consoantes, né, das mesmas consoantes. Olha aqui, minha mãe me mandou fazer o meu melhor. Você fica falando quase que... Eu que falo rápido, fico assim. Minha mãe mandou fazer quase o melhor. Fica... né? E existe uma intenção por isso. Então, a repetição de consoante é a aliteração. E qual é o contrário? A repetição de vogais? A assonância. Eu vou repetir as mesmas vogais. Por onde andam o amor e a dor do trovador? Tá vendo que tudo rima? Amor, por, amor, dor e trovador. Tá? Onomatopeia, como a gente bem sabe, é a representação sonora do barulho que eu quero representar. Tá? Ó, o cocoricó se faz ouvir toda manhã. Cocoricó é o quê? A galinha, o galinho, o galo, lá fala, o barulho que eles fazem, né? Assim como o tic-tac. É o barulho o quê? Do relógio, né? Então, a gente tenta reproduzir por meio de palavras alguns sons. Isso é onomatopeia. Paronomásia. Aqui na paronomásia a gente vai ter palavras parecidas, só que com a maneira de escrever e o significado diferente. Olha aqui. É a relação de homônimos e parônimos. Depois que fiz a descrição do meu chefe, pedi descrição aos meus colegas de trabalho. Então, depois que eu descrevi, depois que eu disse como meu chefe é, eu pedi descrição. Eu pedi o quê? Para meus colegas serem discretos, não serem inconvenientes. Tá? Ou seja, descrição e descrição são palavras que se aproximam
pela forma de falar e de escrever, são próximas, né? Não é totalmente igual, mas não tem um significado diferente. Então, paronomase. E a nossa aulinha de aditividade verbal já aconteceu. A gente vai ficar por aqui. E qualquer dúvida, vocês vejam o vídeo de novo, anotem se não ficou alguma coisa clara, porque é comum, porque é um conteúdo novo. E a gente se fala na nossa próxima aula online, tá bom? Um beijo.